O Bolsonaro começou a pedir perdão para o Lula. Sim, ele está pedindo perdão para o Lula, porque ele começou a falar que uma anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, vinda do governo federal, seria muito bem-vinda. E anistia nada mais é do que perdão. Então o Bolsonaro está pedindo para o Lula o perdoar. É muita cara de madeira do Bolsonaro, que cometeu uma série imensa de delitos. Até cutucar uma baleia, o Bolsonaro foi e cutucou, porque ele confessou no depoimento que era ele, o cara das filmagens, que foi lá importunar a baleia. Só que todas essas situações, elas criam um ambiente muito constrangedor para o judiciário. Porque parece e até pode soar como perseguição, porque são muitos delitos que o Bolsonaro cometeu. Parece que ele quer escapar pela quantidade de delitos cometidos, constrangendo assim o judiciário. Mas o Bolsonaro merece anistia? Lula deveria anistiar o Bolsonaro? E essa quantidade de delitos pode soar como perseguição? Se você não quer anistia, deixa o like e se inscreva no canal. Esse pedido de anistia, pessoal, do Bolsonaro ao Lula, aconteceu de modo indireto em uma entrevista à revista Oeste. Aquela revista super bolsonarista de extrema direita, uma revista digital. Porque o Bolsonaro começou a falar, repetindo o discurso dele na manifestação na Paulista, de anistiar os envolvidos no 8 de janeiro. Por que ele está fazendo isso? Porque o Bolsonaro ele quer mostrar que ele está junto com os seus apoiadores que foram presos. Ele não fez nada por eles, ele não moveu um tostão, não fez vaquinha, não fez nada. E ele recebeu mais de 17 milhões em doação de uma vaquinha que foi feita para ele pagar as multas, junto com o governo do estado de São Paulo, até parecendo até o Bolsonaro, né, com a língua, junto ao governo de São Paulo pelo não uso de máscaras. Ele recebeu 17 milhões, ele foi anistiado. Ele poderia pegar esse dinheiro, separar uma parte, não estou nem falando para ele separar tudo, e realizar um fundo para o pagamento de advogados daqueles que foram presos. Já que ele fala que é tudo uma injustiça, por que ele não tenta combater essa injustiça? Mas não, o que ele faz? Ele pede anistia para esses envolvidos, uma anistia que serve para ele, porque ele não está pedindo pro gado, ele não está falando assim, tamo junto, não. O que ele está fazendo é tentar uma anistia para ele. E ele fala, não, seria muito bem-vindo por parte do governo federal o pedido de anistia, porque eu sei que é o parlamento que faz isso, mas seria muito bem-vindo que o Lula fizesse isso. Ou seja, ele quer que o Lula o perdoe. E ele fez a mesma coisa no discurso dele. Porque o discurso do Bolsonaro na Avenida Paulista foi o discurso não de um homem forte, mas o discurso de um homem acuado. O Bolsonaro começou a falar de projeto de anistia. Ele está solicitando para os congressistas realizarem e começarem a elaboração de projetos para anistiar os envolvidos. E ele é o envolvido máximo no 8 de janeiro. Bolsonaro vai ser condenado. Não por tentativa de golpe de Estado, mas isso é a tese do Alexandre de Moraes, como chefe de uma organização criminosa que atuava dentro do Palácio do Planalto para atacar as instituições republicanas. E essa é a única chance que o Alexandre de Moraes tem para não cair em suspeição, como a defesa do Bolsonaro está solicitando. Mas falaremos disso daqui a pouquinho no vídeo. E ele, no discurso na Paulista, começou a emular que ele é um perseguido. Me perseguem de tudo, falam que eu queria dar um golpe de Estado. Aí agora falaram que eu estava importunando uma baleia. Sempre a mesma perseguição. Sempre o mesmo discurso. Só que aí está um problema, pessoal. Pelo seguinte, o judiciário tem um risco. E esse risco é justamente soar como implicante ou como um perseguidor de Bolsonaro. Porque a quantidade de delitos do Bolsonaro é tão grande, mas tão grande, que quase constrange. Porque quando alguém comete um delito, você precisa investigar. Só que o Bolsonaro não cometeu um delito. Ele cometeu vários. Foram joias, foi reunião com os embaixadores, foi o 8 de janeiro, foi a intervenção no segundo turno com o Anderson Torres, o certificado de vacinação, a pandemia, o gabinete do ódio, evasão de divisas, importunação de baleia, é um monte de coisa. E aí, quando você começa a colocar e abrir inquéritos, parece que, os caras estão querendo me pegar. Mas não, ninguém está perseguindo o Bolsonaro. Ele cometeu crimes e esses crimes precisam ser investigados. Mas soa pela quantidade de delitos. E se o judiciário não abrir investigação contra Bolsonaro, aí o judiciário perde credibilidade. É um risco grande, porque todo novo inquérito contra o Bolsonaro vai parecer que, tá vendo? Eles estão me perseguindo.
como aconteceu no caso da baleia. É um caso esdrúxulo? Sim. Pô, Bolsonaro cometeu crime ambiental de importunar uma baleia? Pô, mas isso também os caras estão pegando no pé dele. Só que é crime ambiental e ele foi lá e cutucou a baleia. Vai deixar passar? Se deixa passar esse delito, o judiciário ele se descredibiliza. E o Bolsonaro confessou no depoimento que ele prestou em São Paulo que era ele o homem das filmagens. E a defesa do Bolsonaro falou assim, olha, era ele, não dá pra prever que um animal daquele porte vai vir por baixo da água, porque não tem como ver a água, né? E o Bolsonaro não sabia que era importunação de baleia. Ah, eu não sabia, né? Ele fala, era uma canelada, como sempre. Mas é um caso esdrúxulo. Pô, o cara vai ter que prestar depoimento que importunou uma baleia. Mas e se não presta? Descredibiliza toda a justiça. Esse é o problema do Bolsonaro. Toda esse desgaste institucional que ele provoca. E agora o Bolsonaro está pedindo a suspeição do Alexandre de Moraes. O que é a suspeição? É o afastamento do magistrado pelo fato dele estar envolvido de alguma forma com o processo. A defesa do Bolsonaro alega que o Alexandre de Moraes ele é parte direta no caso do golpe, porque ele é uma das vítimas. E ele, Alexandre de Moraes, se coloca como sendo uma das vítimas, porque ele era envolvido no plano de tomada de poder. Porque falam, né, que o Alexandre de Moraes seria sequestrado, decapitado, iam até colocar uma peruca nele. Vão colocar cabelo no Alexandre de Moraes. Então, pelo fato do Moraes estar envolvido, ele não poderia julgar o 8 de janeiro. E não poderia julgar mais nada a respeito do Bolsonaro. É claro que o Luiz Roberto Barroso vai acabar engavetando ou não autorizando, indeferindo, né, essa palavra, esse pedido, porque ele já indeferiu quase 200 pedidos do tipo. Mas é um risco, né, que o Alexandre de Moraes está correndo se ele não souber como conduzir esse processo. E esse temor é um temor da esquerda também. Porque a esquerda teme essa, como eu posso dizer, essa percepção de perseguição ao Bolsonaro. E teme que aconteça, nesse inquérito todo, o mesmo que aconteceu na Lava Jato. A utilização de prisões preventivas para forçar delações premiadas, como aconteceu com o Mauro Cid. Isso na Lava Jato aconteceu a rodo. Então há um receio que esses presos preventivamente possam estar sendo coagidos a prestarem uma delação premiada. Porque nós sabemos que outras delações premiadas, para além das do Mauro Cid, vão acontecer, porque na Super Quinta, que nós tivemos tantos depoimentos, alguns depoentes sinalizaram a sua disposição a cooperar com a justiça. A chance do Alexandre de Moraes escapar dessa suspeição e evitar que todo o processo lá na frente seja melado é da forma como ele está fazendo agora. Porque o Alexandre de Moraes disse que não foi o Bolsonaro que tentou dar um golpe. Ele não fala, ele não chama o Bolsonaro de golpista. O Alexandre de Moraes responsabiliza a estrutura. Uma estrutura de ataque institucional que tinha como objetivo dar golpe. O Bolsonaro não, mas ele era o chefe. E essa estrutura de ataque institucional, ela atuou durante todo o governo Bolsonaro. Ela atuou para atacar a campanha de 2022? Sim, mas ela também atuou durante a pandemia. Porque os ataques difamatórios contra as instituições, contra o SUS, contra a Anvisa, contra tudo, contra governadores, contra prefeitos, também atuava naquela época. E o modus operandi era o mesmo. Propagação de notícia falsa, estudos falsos, divulgação com robôs, divulgação com a imprensa via Jovem Pan. O modo de agir é o mesmo. E é uma pena que Bolsonaro vai ser condenado pelo que aconteceu em 2022, mas não pelo que aconteceu em 2020 e em 2021, que essa seria a punição adequada para Bolsonaro.